Começando agora o programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Olá para você que me escuta aqui pela Rádio Cloud Coaching. É Juliana Poloni e está começando mais um programa para a gente conversar sobre a mediação e a negociação. Gente, saibam que, mesmo sem olhar para vocês, eu fico imaginando aqui do ambiente onde eu estou, as pessoas com as quais eu venho conversando, interagindo aqui por esse espaço. Fico muito feliz e grata com a tua audiência e espero estar contribuindo aí para suas reflexões. E mediação de conflitos, negociação, tem tudo a ver com a ideia de conflito. Essa semana eu ministrei uma aula sobre esse tema dos conflitos, da resolução de conflitos, e tem alguns anos que eu venho muito encantada, interessada com a neuroanatomia dos conflitos. O conflito, ele basicamente é um acontecimento onde aparece uma diferença entre as pessoas. Diferença de opinião, diferença de pensamento, de crenças, de estratégias. É uma definição de diferença. E muitas vezes, o fato de vivermos uma situação de diferença e de resistência, às vezes, da pessoa, aquilo que a gente está falando ou que a gente gostaria, vem uma emoção. A emoção é uma onda de energia que vem no nosso corpo. Primeiro vem uma sensação corporal desse conflito. E aí vai depender muito das formas como a gente significou na nossa vida as situações de conflito que a gente já viveu. Então, se numa dada situação na minha vida, eu vivi uma situação de conflito e isso me impactou, gerou muita angústia, aquela situação parecida pode gerar isso também em mim. Então, vão ficando marcas e respostas biológicas aos conflitos. Então, tem muita gente que prefere fugir de conflitos, porque foi tão desconfortável, e especialmente quando criança. A gente vive muitos conflitos quando a gente é criança sem entender o que está acontecendo. Conflitos dos adultos, conflitos infantis, a gente faz parte do nosso desenvolvimento, mas a gente é envolvido e às vezes sem nem os adultos perceberem o quanto isso está afetando. Então, as famílias brigam, as famílias discutem, os pais brigam com alguém na rua ou na escola, tem alguma discussão, enfim, nos ambientes onde a gente, quando criança, viu isso acontecendo. E isso também, esta forma como os adultos lidam com os conflitos, também vai ensinando para o nosso corpo. Então, tem muitas respostas biológicas aos conflitos do nosso corpo que talvez a gente nem tenha consciência. Então, muita gente, mas muita gente mesmo, quando eu pergunto, quer evitar, sair correndo, não gosta de conflito. E é claro, eu também não gosto, não é uma coisa que me dá prazer, os conflitos. Ao contrário, é algo que eu sei que promove algum tipo de sofrimento, mas que tem um outro lado com o qual eu, que trabalho com os conflitos, que trabalho com a conversa sobre os conflitos e caminhos para resolvê-los, eu preciso aceitar que os conflitos existem, e eu acho que esse é o caminho que eu tenho ensinado também para as pessoas, de aceitar que os conflitos fazem parte da vida. Os conflitos, quanto mais a gente quer evitar os conflitos, é igual quando a gente também quer evitar emoções, é como se a gente estivesse tentando segurar o xixi. São coisas biológicas, são coisas que fazem parte da vida. Não dá pra gente fazer isso. Dá pra gente fazer até um certo ponto, mas não dá pra gente fazer isso completamente. Então, essa evitação do conflito é uma estratégia que muita gente desenvolve por sobrevivência, inclusive. Por uma estratégia de sobrevivência desta criança
que não sabe, naquele momento, lidar com as situações de conflito que se apresentam. Aí a gente cresce e vai levando isso para a vida adulta, para os ambientes onde a gente convive com outras pessoas. E isso, o que pode acontecer, né? Primeiro, pode acontecer que a gente seja uma pessoa que se submeta a muitos abusos. Muitos adultos que são abusados emocionalmente falando, não fisicamente, são pessoas que querem evitar situações de conflito. Aí vão cedendo, vão fazendo, ai, tá bom, pode deixar, é assim mesmo, ai, não prefiro não ter confusão, e vai fugindo dessa situação de conflito. O problema é que o conflito não vai embora, ele fica ali. E ele fica ali, eu costumo usar com os meus clientes a expressão de que a gente vai varrendo o conflito para debaixo do tapete, sabe? Aquela história de varrer a poeira, a sujeira para debaixo do tapete. Eu não tenho esse hábito aqui na minha casa, não. Mas é uma figura, uma metáfora muito usual, né? De que a gente varre a sujeira para debaixo do tapete para esconder. Só que, o que eu imagino, usando essa mesma metáfora, o que eu imagino que possa acontecer? As coisas, essa sujeira, esses conflitos, eles vão levantando o tapete. Até que uma hora a gente tropeça. Então, eu não aconselho a varrer para debaixo do tapete, a esconder. Eu aconselho a olhar para isso. Tem uma outra metáfora que eu uso bastante, que é a ideia de que todos nós temos uma criação de cobras e lagartos. Todos temos. Alguns de nós, para não contar isso para ninguém, tem essa criação num baú. Num baú, eu imagino um baú de madeira, bem envelhecido, fechado com um cadeado. Então, eu tranquei essas coisas lá, essas cobras e esses lagartos, e elas estão lá, dando conta de si. E aí, essas cobras e lagartos, elas vão crescendo, vão se reproduzindo, até que elas explodem esse baú. Uma outra forma de criar essas cobras e lagartos é numa caixa acrílica, onde eu vou lá, alimento, vou cuidando de como essas cobras e lagartos estão reproduzindo. Eu vou tendo noção do que está acontecendo ali e vou tendo um pouco mais de consciência sobre eles. Eu sei que não dá para ter controle, mas dá para ter consciência. E com isso, eu vou podendo cuidar dessas situações. Então, eu recomendo que a gente olhe para os nossos conflitos, que a gente faça o exercício de olhar para as coisas que engatilham a gente, ou seja, coisas que disparam em nós essas emoções desconfortáveis, esse lugar da resistência do outro sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente quer, que a gente deseja, para que a gente possa escolher o caminho para resolver, superar, lidar com essa situação. Outro extremo são pessoas que vivem em busca de conflitos, como se o fato de estar em conflito alimentasse a energia da alma, movimentasse a vida daquela pessoa. Eu também não recomendo, porque isso gera muito estresse e porque também isso vai gerar um desgaste emocional muito grande, porque essa pessoa vai estar sempre movida por uma energia, mas por uma energia de raiva, uma energia de agressividade. Então, tem outras formas da gente alimentar nossa energia de vida, nossas energias mais positivas, para a gente fazer isso de um jeito que sirva muito mais a nossa vida, a nossa existência. Então, esse olhar sobre o conflito, ele é muito importante para a gente entender como lidar, como a gente pode escolher os melhores caminhos e tirar isso tudo debaixo do tapete e procurar viver e perceber essas emoções que os conflitos nos trazem. Eu
gosto de dizer que os conflitos, eles são importantes, por mais que eles não sejam agradáveis quando estão acontecendo, são importantes para nos revelar, nos revela a necessidade de atualização da nossa relação. O que está acontecendo ali que está desconfortável? Tem um outro jeito mais confortável de ser? Então, é um caminho que a gente vai traçando a partir do conflito. Sem ele, a gente não desperta. Ele é um grande despertador para a nossa vida. E quanto mais cedo a gente atua em relação a esse conflito, mais chance de cuidar desse conflito adequadamente a gente tem. Porque se a gente vai esquecendo, deixa de lado, tenta esquecer, tenta ignorar, a chance da gente se surpreender com a explosão, com os efeitos desses conflitos escondidos sobre nós é muito maior. Porque aí todos eles se juntam numa coisa só e vão, às vezes, estourar numa situação que nem precisava ser tão grande. Então, esse é o convite deste programa para você pensar um pouco a respeito de como tem sido, qual a forma que você tem lidado com os conflitos na sua vida. Eu fico por aqui, agradeço muito a tua audiência e até o próximo programa. Final do programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Não perca Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Sempre às segundas-feiras, às 14 horas, com reprise na terça, às 17 horas e na quarta, às 9 horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.